Então, boa tarde de novo para todos. We have been looking at the prediction before midnight, A gente tem olhado para a predição antes da meia-noite. and the prophetic symbol through which we've been viewing it, E o símbolo profético, o símbolo profético no qual nós estamos So, vendo good isso afternoon através is through the various illustrations of the seven thunders. é através das várias ilustrações dos sete trovões. We looked at the seven thunders of Samuel Snow A gente olha até os sete trovões de Samuel Snow and saw that they clearly bring to view the prediction before midnight on May 2nd. Então ele claramente traz a visão, assim, a predição antes da meia-noite em 2 de maio. We saw that the seven thunders of Samuel Snow not only locate this waymark, but they tell us something about its import, its significance. A gente vê que os sete trovões de Samuel Snow, ele não apenas mostram esse marco profético, mas ele também mostra a importância dele em algumas coisas. And we started on a study of the seven thunders of the seven Caesars. E a gente começou o estudo dos sete trovões e nos sete Césares. A study that we call Tidings Out of the East. É o estudo que a gente chama Rumores do Oriente. And we're going to see why we call it the Tidings Out of the East. E a gente vai entender por que a gente chama isso de Rumores do Oriente. So just do a recap of what we covered yesterday. Só uma revisão do que a gente falou ontem. But before we do that, I'd just like to share a thought. Mas antes de fazer isso, eu só gostaria de compartilhar um pensamento com vocês. Just following on from the things that Parminder was sharing. Só dando continuidade às coisas que o Parminder estava compartilhando. Right, we've come to the realization of a very solemn truth, Então a gente veio à realização de uma verdade muito sólida, which is that the tares begin to be bound before midnight. na qual o joio começa a ser atado antes da meia-noite. The understanding of this truth has come in connection with the understanding of this waymark. O entendimento dessa verdade veio junto com o entendimento desse marco profético. I just want to add a little bit to that. Eu só quero adicionar um pouco a isso. If you remember our study on the seven thunders of Samuel Snow yesterday, Se você lembra do nosso estudo dos sete trovões de ontem, we identified May 2nd a gente identificou 2 de maio as the prediction before midnight, como a predição antes da meia-noite. and July 21st as midnight. E 21 de julho como meia-noite. And we said that there are 81 days E a gente disse que existem 81 dias from the prediction from May 2nd to July 21st, de 2 de maio até julho, dia 21 de julho. counting July 21st as the last day. Contando dia 21 de julho como o último dia. And we said that 81 days is 2 months and 20 days. E a gente disse que 81 dias são dos 2 meses e 20 dias. Which is 220 prophetically. O que são 220 profeticamente. And we put in place another prophetic symbol, identifying that May 2nd was the 14th day of the first month of 1844. E a gente identificou outro símbolo, no qual 2 de maio é o dia 14 do primeiro mês. Isso no caso do calendário judaico. And I would just like us to pull out a proof text in relation to the 220. Só quero botar um texto prova em relação ao 220. But before we do that, Mas what does antes da gente 220 symbolize? Mas antes da gente fazer isso, o que o 220 simboliza? 220 is a symbol of restoration. 220 é um símbolo de restauração. A witness for that is Uma testemunha para 2520. isso são uma testemunha para isso são os Manasseh 2520. was scattered in 677. Quando diz que foi espalhado em 677, So he's identifying the scattering of God's people. então ele está identificando o espalhamento do povo de Deus. And in 457, when we have the third decree being issued, E em 457, quando a gente tem o terceiro decreto saindo, entrando em vigor, is 220 years.
Isso dá 220 anos. So what we see is God's people being scattered, Então o que a gente vê é o povo de Deus sendo espalhado, but in 457, this is when the temple begins to be restored. mas em 457 é onde o templo começa a ser restaurado. So 220 is associated with the restoration of the temple. Então 220 está associado com a restauração do templo. The temple that is being restored in this time period from prediction before midnight to midnight is the church triumphant. O templo que está sendo restaurado da predição antes da meia-noite e à meia-noite é o templo da igreja triunfante. Que está But sendo let's turn to John restaurado. 2:20. Mas vamos abrir para João 2:20. And we're saying that John 2:20 is symbolizing the 220. E a gente está dizendo que João 2:20 está simbolizando os 220. And what does it say in John 2:20? Então, o que diz em João 2:20? Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? So in John 2:20, Então, em João 2:20, John 220, João 220, the verse is talking about the rearing of the temple. o verso está falando a respeito da edificação do templo. But this rearing of the temple, which we've already connected to 220, Mas essa edificação do templo que está conectada com os 220 is brought into connection with 2 other symbols. é trazido em conexão com 2 outros símbolos. These are 46 Esses são 46 and 3. e 3. What does the number 46 symbolize? O que o 46, o número 46 simboliza? The number 46 is a symbol of the covenant. O número 46 é um símbolo da aliança. Moses was 46 days receiving the tables of the covenant. Moisés ficou 46 dias recebendo as tábuas da Right. aliança. And the number 46 is also a symbol, as with 220, of the establishment of a temple. E o 46 também, como o 220, é o estabelecimento de um templo, é um símbolo do estabelecimento de um templo. Because the history from 1798 to 1844 Porque a história de 1798 até 1844 is 46 years. são 46 anos. And this is the history of God raising up his Adventist temple. E essa é a história de Deus levantando o templo adventista. So we have the covenant being identified here. Então a gente vê a aliança identificado aí. And the number 3 is a prophetic symbol, E o número 3 é um número profético, representing this time period from prediction before midnight to midnight. representando esse período profético de 2 de maio, a predição antes da meia-noite e à meia-noite. Now the number 3, as it relates to this time period, E então, o número 3 relacionado a esse período de tempo is a symbol specifically identifying the separation of the tares. é um símbolo especificamente identificando a separação do joio. There are a number of witnesses for this, Tem muitos números, tem muitas but I'll just testemunhas ask para us to isso. turn to Genesis chapter 40. Eu só peço para vocês abrirem Gênesis capítulo 40. So in Genesis chapter 40, Joseph has a dream. Então, em Gênesis 40, José tem um sonho. Or rather, the baker and the butler have a dream that they bring to Joseph to interpret. Ou melhor dizendo, o copeiro e o padeiro têm um sonho que eles trazem para José. So this is in Genesis chapter 40. Então, isso está em Gênesis capítulo 40. And the number 40 is a symbol of a covenant history. E o número 40 é um símbolo de uma história da aliança. And 9/11 to midnight is the covenant history of the priest. E de 11 de setembro até meia-noite é um período da aliança para os sacerdotes. All right, so É a história da aliança para we os have sacerdotes. Joseph making a prediction A gente tem José fazendo uma predição
in gibt. this chapter, and it relates to these two classes represented by the butler and the baker. Fazendo uma predição, e isso relaciona em relação a esses dois grupos representados pelo padeiro e o copeiro. So let's read from Então vamos ler verse 12. a partir do verso 12. It says, and Joseph said unto him, this him is the butler. Então, então disse-lhe José, esse This is lhe the interpretation of it. está falando da interpretação do sonho do copeiro. The 3 branches are 3 days. Os 3 Yet ramos são within 3 3 days dias. shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto thy place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner, when thou wast his butler. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. So that's in relation to the baker, to the I- butler. Isso faz relação ao copeiro? So regarding the baker, let's read verse 16. Em relação ao padeiro, vamos ler o verso 16. It says, when the baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket there were all manner of baked meats for Pharaoh, and the birds did eat them out of the basket upon my head. Vendo então o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto de sobre a minha cabeça. And Joseph interprets the dream in verse 19, E José interpreta o sonho no verso 19, verse 18 and 19. verso 18 e 19. It says, and Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days, yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree, and the birds shall eat thy flesh from off thee. E diz, então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua So carne Joseph sobre is here ti. giving the prediction before midnight. Então José está dando a predição antes da meia-noite. And there's a prediction pertaining to 2 classes of people. E existe uma predição relacionada a 2 classes de pessoas. And the fulfillment of this prediction is connected with the number 3 for both classes of people. E o cumprimento dessa predição está conectado com o número 3 para as 2 classes de pessoas. And the end of this prediction, the fulfillment of this prediction, E o fim, o cumprimento dessa predição, we have the butler being lifted up a gente tem o copeiro sendo levantado to bear the cup of wine to Pharaoh. e entregando o copo para Faraó. What is the cup of wine? Okay. Or rather, who does the butler represent? O que é o copo de vinho, ou melhor, o que o copeiro representa? He is restored at midnight. Ele é restaurado na meia-noite. So it's saying he's a symbol of the faithful priest. Então ele está dizendo que é um símbolo dos sacerdotes It's a fiéis. symbol of the wise virgins. É um símbolo das virgens prudentes. And when he's restored, he bears a cup to Pharaoh. E quando ele é restaurado, ele leva o copo para Faraó. And what is in the cup? E o que tem no copo? Could be wine or water. Poderia ser vinho ou água. Either way, it's a message, De qualquer maneira, é uma mensagem. right? So he's representing the priests that are lifted up at midnight Eles estão representando os sacerdotes que são levantados na meia-noite and who are bearing a message e que estão levando uma mensagem. that on account of its fulfillment at midnight, Pardon me? E on account of its fulfillment at midnight, de um cumprimento de contrafação na no, meia-noite. not account of it, on account or because of its fulfillment, Ah, tá. Ok, E por thank you. causa do seu cumprimento, will come to the attention of the kings of the earth at midnight. isso vai trazer a atenção dos reis do mundo na meia-noite. And then you have the baker Então você tem um padeiro who is hung on a tree and he's lost. He represents the tares. que ele é pendurado no madeiro e ele num pau, enforcado. Ele representa o joio.
Right, so we've identified that the separation of the tares is taking place in this time period. Então, identificando que a separação do joio é feita aqui nesse período de tempo, da predição da meia-noite até a meia-noite, And when we come to midnight, it's finalized. e que quando chegamos na meia-noite é finalizado. So that's just one witness that the number 3 is associated with the binding of the tares. Então, isso é só uma testemunha que o número 3 está associado com o atamento do joio. So having established that, what is the story painted by these prophetic symbols that we've laid out here? Então, colocando isso, o que Given that we've established that, what is the story told by these symbols that we've placed over here? uma vez que a gente entendeu isso, qual é a história que esses símbolos aqui representam pra gente? Nos mostram. Right. We have the 220 identifying the restoration of the church triumphant. A gente tem os 220 representando a restauração da igreja. We have the number 46 identifying the completion of the Restauração da covenant. igreja. O número 46 está representando o cumprimento da aliança. And we have the number 3 identifying the separation of the tares from prediction before midnight to midnight. E o número 3 está representando a separação do joio da predição antes da meia-noite e a meia-noite, até a meia-noite. So what John 2:20 is telling us Então, o que João 2:20 está nos mostrando is that Christ is establishing the church triumphant. é que Cristo está estabelecendo a igreja triunfante And finalizing his covenant, that Christ is establishing the church triumphant que Deus está estabelecendo a igreja triunfante, as he establishes his covenant with the priests ao mesmo tempo que ele estabelece a sua aliança com os sacerdotes, in the time when he's separating the tares from prediction before midnight to midnight. no tempo que ele está separando o joio da predição antes da meia-noite à meia-noite. Okay, I just thought to share that to add to the thoughts that have already been shared in that vein. Então, eu só gostaria de compartilhar isso em relação ao... Compartilhar isso. So let's turn to page 72 of your notes. Então, vamos abrir na página 72 das suas notas. And this is quote number 10 under the heading Sedition at Midnight. Então, é a citação embaixo aí da sedição na meia-noite. Okay, so while you're there, Então, enquanto vocês estão aí, we'll just recap the symbols we've covered so far. a gente só vai relembrar os símbolos que a gente viu até agora. So we have 7 Caesars. Então, a gente tem 7 Césares. Julius Caesar, Júlio César, we connected with the time of the end. a gente conecta com o tempo do fim. Because we read that when Julius Caesar was killed, Porque a gente leu que quando Júlio César foi assassinado, republicanism was dead. o republicanismo foi morto. The country then fell to dictators. And in 1989, we have what can be seen as the first step towards the death of the republic. E em 1989, que In a gente, 1989, em 1989, which is the United States coming into union with the papacy. no qual é os Estados Unidos vindo em união com o papado, a gente vê essa queda, começo da queda dos Estados Unidos, do republicanismo. Julius Caesar was followed by Augustus. Depois de Júlio César vem Augusto César. And Augustus is located at the increase of knowledge. E Augusto é localizado no aumento de conhecimento. And we saw that in the reign of Augustus, this is when the shepherds and the wise men received the increase of knowledge about the birth of Christ. E a gente vê que no tempo de Augusto César, que é quando os pastores e os homens sábios tiveram conhecimento do Augustus nascimento was de followed by Jesus. Tiberius. Augusto foi seguido por Tibério. And John the Baptist's ministry took place during the rule of Tiberius. E o período de João Batista, do ministério, foi no período de Tibério. And John the Baptist formalized the message that was later borne by Christ in the power of the
anointing of the Holy Spirit. E João Batista formalizou a mensagem. John the Baptist João Batista formalized the message formaliza a mensagem that was later borne by Christ que depois foi levada por Cristo no in poder do the power of Espírito, the anointing of the Holy Spirit. no poder da unção do Espírito Santo. And we mark the formalization of Daniel 11:40-45 in 1996. E a gente marca a formalização da mensagem de Daniel 11, 40 e 45 em 1996. And Caligula followed Tiberius. E Calígula seguiu Tibério. And we read that in Caligula's reign, A gente leu que no reino de Calígula, because of his mismanagement, por causa da sua organização, there was a financial crisis and famine. houve uma crise financeira e fome. And at 9/11 we have the east wind, Em 11 de setembro a gente tem o vento oriental, breaking the ships of Tarshish, quebrando os navios de Tarsis. which the east wind which brings the locusts E o vento oriental é o que traz os that gafanhotos, eat every green thing and bring famine. que come todas as coisas verdes e traz And fome. we left off the prediction before midnight and went to Claudius, who we said typifies midnight. E a gente deixou a predição antes da meia-noite e a gente depois foi para Cláudios, que representa lá a meia-noite. And we'll just read these quotes before we speak more about Claudius. A gente só vai ler essas notas aqui antes da gente falar de Cláudio. So on quote number 10, under sedition at midnight, Citação número 10, e aí embaixo de sedição à meia-noite. we'll read Desire of Ages 699 and 698. So these are two quotes. We'll just read them one after the other. A gente vai ler Desejar a Todas as Nações, em português 493.2 e ponto 3. A gente vai ler um depois o outro. It says, the Savior contrasted his own manner of work with the methods of his accusers. For months they had hunted him, striving to entrap him and bring him before a secret tribunal, where they might obtain by perjury what was impossible to gain by fair means. Now they were carrying out their purpose. The midnight seizure by a mob, the mockery and abuse before he was condemned, or even accused, was their manner of work, not his. Their action was in violation of the law. Their own rules declared that every man should be treated as innocent until proved guilty, but by their own rules the priests stood condemned. O Salvador punha em contraste sua maneira de agir com os métodos de seus acusadores. Durante meses o perseguiram procurando enlaçá-los e levá-lo perante um tribunal secreto, onde poderiam obter por falso juramento o que era impossível conseguir por meios justos. Agora levavam a efeito seus desígnios. A prisão à meia-noite por meio de uma turba, as zombarias e maus tratos antes de ele ser condenado ou sequer acusado, era a maneira de eles procederem, não a sua. O ato que praticavam era uma violação da lei. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até ser provado culpado. Em face de seus próprios regulamentos, eram os sacerdotes condenados. There were two charges which the priest desired to maintain. If Jesus could be proved a blasphemer, he would be condemned by the Jews. If convicted of sedition, it would secure his condemnation by the Romans. The second charge Annas tried to first establish. He questioned Jesus concerning his disciples and his doctrines, hoping the prisoner would say something that would give him material upon which to work. He thought to draw out some statement to prove that he was seeking to establish a secret society with the purpose of setting up a new kingdom. Then the priest could deliver him to the Romans as a disturber of the peace and a creator of insurrection. Duas acusações desejava os sacerdotes manter. Se pudessem provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Se culpado de sedição, isso garantia a condenação por parte dos romanos. A segunda acusação procurou Anás estabelecer em primeiro lugar. Interrogou a Cristo quanto a seus discípulos e suas doutrinas, esperando que o prisioneiro dissesse qualquer coisa que lhe fornecesse base para agir. Pensava tirar alguma declaração provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta com o intuito de estabelecer um novo reino. Então os sacerdotes o poderiam entregar aos romanos como perturbador da paz e cabeça de insurreição.
Okay, so the accusation leveled against the priests at midnight is heresy and sedition. Então, a acusação que é levada aos sacerdotes na meia-noite é sedição, blasfêmia e sedição. These were the accusations leveled against Christ following his midnight seizure. Isso foi o que as acusações que foram dadas a Jesus antes do seu ser. But when you look at that accusation of sedition, Quando a gente olha sobre a acusação de sedição, that basically he was a trouble to the government. a sedição em relação seria um problema para o governo. He was also called a disturber of the peace. Ele também foi chamado de perturbador da paz. All right, so now when we go back to page 69 of your notes, Então, quando a gente volta aí na página 69 das suas notas, quote number 5.2, citação 5.2, what accusation was leveled against the Christians in the time of Claudius? qual foi a acusação que foi imputada nos cristãos no tempo de Cláudios? It says, the envy and rage of the Jews against the Christians knew no bounds, and the unbelieving residents were constantly stirred up. They made complaints that the Christian Jews were disorderly and dangerous to the public good. Constantly they were setting in motion something that would stir up strife. This caused the Christians to be banished from Rome. Among those banished were Aquila and Priscilla, who went to Corinth and there established a business as manufacturers of tents. When Paul came to Corinth, he solicited work from Aquila. A inveja e a raiva dos judeus contra os cristãos não conhecia limites e os moradores incrédulos eram constantemente agitados. Eles fizeram queixas de que os judeus cristãos eram desordenados e perigosos para o bem público. Constantemente estavam pondo em movimento algo que iriam provocar conflitos. Isto fez com que os cristãos fossem banidos de Roma. Entre aqueles banidos estavam Aquila e Priscila, que foram a Corinto e estabeleceram um negócio como fabricantes de tenda. Quando Paulo chegou a Corinto, ele solicitou o trabalho a Aquila. All right, so Christ was called a disturber of the peace. Então, Cristo foi chamado de perturbador da paz And a creator of insurrection. Creator. Creator of insurrection. e criador de... And here, in the time of Claudius, the Christians were called disorderly and dangerous to the public good. E aqui, os cristãos foram chamados de desordenados e perigosos para o bem público. So that's the same accusation leveled against Christ at midnight. Então é a mesma acusação que é levada a Cristo na meia-noite. Cabeça da So insurreição, drawing Jesus from foi that to acusado. locate Claudius at midnight. Então é isso que a gente localiza ali, ajuda a localizar Cláudios na meia-noite. But what was the I'll call it the point that we drew from the history of Claudius? Qual foi o ponto que a gente chamou assim para trazer da história de Cláudio? Which is we see at midnight Que a gente vê na meia-noite that a decree is going to be issued, que um decreto vai ser, or maybe decrees in the plural, ou talvez decretos vão acontecer, civil enactments, atos civis, which are going to lead to the banishment of the priests. que vão lidar, vão acabar acontecendo And no what is banimento dos sacerdotes. E o que é Being banimento? Exiled, deported, those are all parallel concepts. Então a gente viu que banimento, exílio, deportação são todos It's paralelos. being ejected from a country Significa ser rejeitado de um país, usually as a punishment for a crime. normalmente como um punimento por um crime. The crime at midnight is sedition, O crime à meia-noite é sedição. and the penalty, amongst other things, E a penalidade, entre outras coisas, is banishment, deportation. é banição, deportação. We saw that immigration is the issue E today. a gente viu que imigração é o assunto hoje. From Europe to North America, De Europa para a América do Norte. and I'll tell you, even in South Africa, immigration is the issue. E eu vou dizer que até na África,
imigração é um assunto que tá... And we've seen developments presaging what God's people will have to face. E a gente está vendo desenvolvimento de coisas que o povo de Deus vai ter que encarar. When we saw Donald Trump issuing a decree at the beginning of his presidency, Quando a gente viu Donald Trump ele passando um decreto no início do seu governo, banishing or banning a certain type of people from entering the country, banindo um certo grupo de pessoas de seu país. Certo grupo de pessoas. and why did he do that? E por que ele fez isso? Because they were deemed a threat to the public good. Porque eles eram problema para um bem social. We went and showed that banishment was a prominent means A gente viu que o banimento foi uma das coisas assim primordiais, by which the Catholic Church dealt with people it didn't like. uma das coisas assim certas que a Igreja Católica usou assim bastante contra In the Dark o povo de Ages. Deus no período das trevas. Right. But what do we see with Priscilla and Aquila? Mas então, o que a gente vê com Priscila e Aquila? We read in quote number 4 A gente leu lá na citação número 4, at the bottom of page 68. no final da página 68, Under the heading Claudius Midnight. embaixo de onde fala meia-noite, Cláudio. It says, soon after his arrival at Corinth, Paul found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla. They were of the same craft with himself, banished by the decree of Claudius, which commanded all Jews to leave Rome. Aquila and Priscilla had come to Corinth, where they had established a business as manufacturers of tents. Após a sua chegada a Corinto, Paulo encontrou certo judeu por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Esses eram do mesmo ofício que ele, banidos pelo decreto de Cláudio, que ordenava que todos os judeus deixassem a Roma. Aquila e Priscila tinham vindo para Corinto, onde estabeleceram um negócio como fabricantes de tenda. It's important to note that notwithstanding this very difficult and no doubt traumatic fate that they faced, É muito interessante que essa coisa que eles tiveram que lidar, they were still able to live, sustain themselves, and continue with God's work where they were. mesmo assim eles puderam continuar com o trabalho de Deus onde eles estiveram. Spirit prophecy tells us that because of persecution, Espírito de Profecia diz que por causa de perseguição, God's people are going to be scattered all across the globe. o povo de Deus vai ser espalhado todo ao redor do globo. How will that happen? Como que isso vai acontecer? This decree Esse decreto, at midnight. na meia-noite. I just want to read a quote. Só quero ler uma citação. Não está nas suas notas. It's the reference is PH 119. A referência é PH 119. And the heading is the value of an all-round education. So it says, it would have been pleasing to God if while the Madison School had been doing its work, other such schools had been established in different parts of the southern field. There is plenty of land lying waste in the south that might have been improved, as the land about Madison School had been improved. The time, so as it says, the time is soon coming
when God's people, because of persecution, will be scattered in many countries. O tempo breve virá em que o povo de Deus, por causa de perseguição, vai ser espalhado em muitos países. Those who have received as all-round education, an all-round education will have a great advantage wherever they are. The Lord reveals divine wisdom in thus leading his people to train all their faculties and capabilities for the work of disseminating truth. Okay, the Lord. So what is this saying? Então, o que isso está dizendo? It's saying God's people are going to be scattered in many countries. Diz que o povo de Deus vai ser espalhado em muitos países. When are they going to be scattered? Quando que eles vão ser espalhados? At midnight. Na meia-noite. Why are they good? What's going to scatter them? E o que vai espalhar eles? The Sasha. immigration laws As leis de imigração, that will be passed to deal with radical religious elements. isso vai ser relacionado a elementos radicais. Some of these laws are already being passed now. Algumas dessas leis já estão sendo passadas agora. More can be said about that. Muito mais pode ser dito a respeito disso. But this passage is saying that those who have received an all-round education will have a great advantage wherever they are. And the context of this passage is the Madison School. And her encouraging God's people to establish schools after the mold of the Madison School. Right, so even now at the end of the world, we're told that the schools that will be raised up Mesmo no final do mundo, é dito que as escolas vão ser abertas. are a large part of the means by which the work will be carried forward. São grande parte dos meios no qual o trabalho vai ser levado. Right, because most of us do not have an all-round education. Not just the children, young men and women, Não apenas crianças, mas homens but e adults as mulheres, mas adultos também. well, older people as well. Todas as pessoas também. Right, so there are various plans afoot. Ministries are setting forth plans at this point to establish schools. Então, muitos ministérios agora estão fazendo planos para estabelecer uma escola. And we all need to take personal and special interest in this work and how it is being carried forward in our respective areas of God's vineyard. Então, todos nós temos que tomar atenção disso. We all must take a personal and special interest Todos nós temos que tomar um interesse pessoal in sobre how this isso. work is going forward E em como esse trabalho tem in sido the levado. different areas in our area of God's vineyard. Na nossa área, onde a gente está trabalhando. I think there's a wrong idea that time is too short to be working on the establishment of schools. Eu acho que tem uma ideia bem errada onde pensar que tempo é muito curto para estabelecer uma escola. That is incorrect. Isso é incorreto. That is wrong. Isso é errado. So, having spoken about midnight, Então, falando a respeito da meia-noite, we'll come here to the prediction before midnight. vamos aqui para a predição antes da meia-noite. Turn to page Abram na página 73 of your notes in the English and German. Página 73 é das notas de inglês e And alemão. we'll read from the top of the page under prediction before midnight. A gente vai ler aí embaixo
de onde diz predição antes da meia-noite. 73. 73. In the English to German. And there's a scripture there, Acts 11, 23, 27 to 30. Atos 11, 27 a 30. It says, "And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should come a great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul." E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Okay, so what are we seeing? Então, o que a gente está vendo? A prophet is raised up at prediction before midnight. Um profeta é levantado numa predição antes da meia-noite. A prophet is raised up at the prediction before midnight. Um profeta é levantado na predição antes da meia-noite. His name is Agabus, Seu nome é Ágapo. and he's giving a prophecy E ele está dando uma profecia, Ágabo, about something that's going to take place in the time of Claudius Caesar. a respeito de algo que vai acontecer no período de Cláudio César. And what does he say is going to take place? E o que ele diz que vai acontecer? There should be a great dearth throughout all the world. Vai acontecer uma grande fome ao redor do mundo. What's that in modern English? O que é isso em inglês? Worldwide economic crisis. Mundialmente uma crise econômica. Crise econômica There's mundial. going to be a worldwide economic crisis at midnight. Vai haver uma crise mundial econômica no mundo todo. What have we seen up to this point? O que a gente viu até esse ponto? 2008. 2008. Maybe some of us, we live in countries where we've probably seen worse. Então, talvez nós vivemos em países que a gente deve ter visto pior. But all those are but shadows of what Agabus' prophecy is identifying at midnight. Mas todos eles são sombras a respeito do que Ágapo está identificando na meia-noite. Right. So, and what did the disciples do? Então, o que os discípulos They fizeram? prepared for that event. Eles prepararam para esse evento. And again, I'm saying this is where the work of our schools comes in, and our work of seeking a all-round education. As a means of preparing for these developments. What will cause this worldwide economic crisis? O que vai causar essa crise econômica mundial? On one level, if we bring another line, Em um nível, se você trazer outra linha, we know that the United States, which is the economic powerhouse of the world, qual é a casa do poder econômico no mundial, suffers a shock-crushing defeat at midnight. sofre um ataque na meia-noite. That will be one of the things that will cause the crisis. Que vai ser uma das coisas que vai causar a crise. But I think the answer that the scriptures are identifying is something else. Mas eu acredito que a ênfase que as escrituras estão identificando são outras. Tem If you mais. look at the meaning of Agabus in your notes, it means locust. Se você vê o que Ágabo significa nas suas notas, significa gafanhoto, ou locusto. And the locust is a symbol of Islam.
E gafanhoto é um símbolo do Islã. Gafanhoto. What is happening with Islam at midnight? O que está acontecendo com o Islã na meia-noite? We have a number of witnesses now A gente tem um número de testemunhas agora which teach us that the Islamic world is going to consolidate at midnight. que mostram que o mundo islâmico vai se consolidar na meia-noite. They're going to form what we call a caliphate at midnight. Eles vão formar o que a gente chama de um califato na meia-noite. What is a caliphate? O que é um califato? A caliphate is a union of Islamic states Um califato é uma união de estados islâmicos under the rule of a religious leader sobre o governo de um líder religioso, who is referred to as a caliph. que está referindo a Ezequiel. Right. This isn't in my notes. If we look at the promise, the covenant promise of Ishmael, Isso não está nas minhas notas, mas se a gente olhar na aliança, a promessa da aliança com Ismael, when God promised Abraham a son, quando ele promete para Abraão um filho, he promised Abraham a son and made a promise regarding Ishmael. ele faz uma promessa de um filho e relacionado a Ismael. And what was the Relacionado a promise Ismael. pertaining to Ishmael? E qual foi a promessa relacionada a Ismael? Let's just turn there quickly. Vamos abrir lá rapidamente. Gênesis. Genesis 17. Gênesis 17. And it says, "And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and I will multiply him exceedingly. 12 princes shall he beget, and I will make him a great nation." What verse? Verse 20. Verso 20. E quando Ismael também te tenho ouvido, eis aqui a tenho abençoado, e o farei frutificar, e farei multiplicar grandissimamente, até 12 príncipes gerará, e dele farei uma Okay, grande so nação. the promise Então a promessa is é 12 princes, and he'll be made a great nation. 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. What does the number 12 symbolize? O que o número 12 representa? The number 12 is a symbol of organization. 12 é um número de organização, simboliza. The selection of the 12 was, according to Desire of Ages, the first step in the organization of the church. De acordo com o desejar de todas as nações, a seleção dos 12 foi o primeiro passo de organização dos discípulos. We have 12 gates to the New Jerusalem. A gente tem 12 portões na Nova Jerusalém. Right. So we have here the number 12 as identifying organization. A gente tem então o número 12 representando organização. So we have organization, and they're organized into a nation. Então a gente tem organização e eles são organizados em uma nação. And that word prince, if you look in your concordance, Se essa palavra príncipe, se você olha na sua concordância, it means sheikh. significa And sheik. what's a sheikh? E o que é um sheik? A sheikh is an Islamic ruler. Sheik é um governador islâmico. So at midnight, Shaykh. where we locate this Governador covenant islâmico. promise being established, Então, na meia-noite, onde que a gente vê essa aliança, essa promessa da aliança estabelecida?
the descendants of Ishmael, os descendentes de Ismael, who are as locusts, they have no king. na qual os seus gafanhotos não têm rei, But at midnight, mas na meia-noite, they're organized into a nation eles são organizados em uma nação under a sheikh. sob o governo de Sheik. And there are many more witnesses. There's a line of the seven thunders. Tem muitas mais testemunhas. Tem a linha dos 7 trovões, Which we won't get time to share, but that establishes this clearly. que a gente não vai ter tempo de compartilhar, mas estabelece isso muito claramente. So there's some activity of Islam at midnight Então tem alguma atividade do Islã na meia-noite in relation to its consolidation, em relação à sua consolidação, in relation to its forming a caliphate. em relação a formar um califato, That's going to lead to this worldwide economic crisis. que vai lidar para esse crise mundial. What exactly that looks like, O que isso parece? maybe we could use our sanctified imagination. Talvez a gente poderia usar nossa santificada imaginação. We know that the Islamic world controls the oil. A gente sabe que o mundo islâmico controla o And if petróleo. they consolidate and become one E se eles se consolidam e se tornam um, and turn off the tap, what would that do? All right, so we have here at midnight, there's going to be a worldwide economic crisis. então a gente vê aqui que na meia-noite vai ter uma crise econômica mundial. And this crisis is going to be brought on by the Islamic world, which will form a caliphate at midnight. All right, so this prediction before midnight, it's both internal and external. Então essa predição antes da meia-noite é tanto interna como externa. It's identifying events taking place in relation to the world, É identificado com eventos relacionados ao mundo. it's also internal, identifying what's taking place within this movement. Também está identificando o que está acontecendo dentro desse movimento. Let's continue for time. Vamos continuar. I just have Tempo. in the notes there, Tem aqui nas Daniel notas 11, 23 to 29. Daniel 11, de 22 a 29, 23 to 29. 23 a 29. If you've had the opportunity to study these verses, Se você tivesse a oportunidade de estudar esses versos, which have been covered at the last Arkansas camp, que tem sido tratado no último campal, lá no Arkansas, and also at the Arkansas school, e também na escola, lá do Arkansas, nos Estados they Unidos, identify this concept of consolidation. They place it here at midnight. tem identificado onde entra essa consolidação, e é colocado isso na meia-noite. You have the United States consolidating. Você tem os Estados United Unidos States? consolidando-se, Economically, militarily, and socially, economicamente, militariamente, socialmente, in preparation for launching a revenge assault against the Russians. se preparando para uma revanche contra os russos. You have the Russians also consolidating for this conflict. Você tem os russos também se consolidando para esse conflito. But you have the Zusammenkommen werden. Islamic world also consolidating, Und forming its caliphate. Mas você também tem o mundo islâmico se consolidando nesse califato. Okay. Page 74 of your notes. Página 67. So we see Agabus, he gives two 74. prophecies. Então você vê Ágabo, ele dá duas profecias. All right, so the first one is regarding the economic crisis, Então, o primeiro é relacionado à crise econômica, and this is external. e isso é externo. But he gives a second prophecy, Mas ele dá uma segunda profecia, and this one is internal. e essa é interna.
And we find it in Acts chapter 21, A gente acha isso em Atos, capítulo 21, verses 8 to 11. verso 8 a 11. And it says, "And the next day we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. And the same man had 4 daughters, virgins, which did prophesy. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles." E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágapo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse, Isto diz o Espírito, assim ligaram os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Okay, so as we break this down, Então, ao você abrir isso, expandir isso mais, estudar mais detalhado, we see there Caesarea as being identified. você vê que Cesareia é Line identificado, upon line, Caesarea is Caesarea Philippi. e linha sobre linha, Cesareia é... And Caesarea Philippi is connected with Islam. E Cesareia é conectado com Philippi Islam. means fond of horses. Fond of horses. A lover of horses. And the horse is a symbol of Islam. E os cavalos são símbolo do Islã. And they tarried there many days, Eles tardaram há muitos dias, which is the tarrying time, que é o tempo de tardança. which began at 9/11. E começou em 11 de setembro. And the 4 daughters, E as 4 filhas, the number 4 número 4, is, you can show that the number 4 is a symbol of 9/11 to the midnight cry. você pode mostrar que o número 4 é um símbolo de 11 de setembro até o clamor da meia-noite. An example is the 4 abominations of Ezekiel 8. Um exemplo são as 4 abominações de Ezequiel 8. The 4th taking place midnight to the midnight cry. Os 4 acontecem da meia-noite até o clamor da meia-noite. So this is the time period that is being described. Então esse é o período de tempo que tem sido descrito. This time period of prophesying in which a message is being proclaimed. Esse período de profetização na qual uma mensagem tem sido proclamada. And Agabus comes along E Ágabus vem sozinho and gives another prediction. e dá uma outra predição. And what is the prediction that he's giving? E o que é a predição que ele está dando? He takes the girdle, Ele pega a binds his cinta own hand and feet, e ata suas próprias mãos e pés and says, This is what they're going to do to Paul. e diz, é isso que eles vão fazer com Paulo. Okay, so let's break down the symbolism. Então vamos ver mais perto o simbolismo. What does a girdle represent? O que uma cinta representa? We won't go to the text, but Isaiah 11, verse 5. Eu não vou para o texto, mas Isaías 8, verso 5. A girdle represents righteousness and faithfulness. Cinturão representa justiça, And fé. his hands and feet are bound with this girdle. Und E seine, os seus pés são atados com essa cinta. What do the hands represent? O que as mãos representam? The hands are a symbol of your works. As mãos são a mão são símbolo dos seus trabalhos. You can go to 2 Kings 22, verse 17 and Revelation 9:20. Você pode ir para They're not in your notes. 2 Kings 22:17 2 Reis 17 and Revelation 9:20. e Apocalipse 9, 20.
Segundo Reis 2, segundo Reis What do the 22, feet 17. O que o pé representa? Feet are a symbol of a gospel message. Pé é um símbolo da mensagem do evangelho. And for that, you can go to Romans 10:15. E para isso você pode ir para Romanos 10:15 And Ephesians 6:15. e Efésios 6:15. How beautiful are the feet that bring the gospel, that bring good tidings? Qual pé que traz bom evangelho, boas novas? So what is Agabus saying is going to take place with Paul, who is a wise virgin, at midnight? O que Paulo está dizendo que vai acontecer com as virgens na meia-noite? As virgens prudentes. Com as virgens. Right? Paul is bound. Paulo é atado. He is bound in his righteous works. Ele é atado nos seus trabalhos de justiça And in the prophetic message that he's giving. e na mensagem profética que ele está dando. Right? Are we seeing that? Ok? A gente está vendo isso. And E what happens? o que The Jews take him to the Gentiles. os judeus, o que acontece? Os judeus levam ele para os gentios. Right? He's persecuted, he's handed over to be punished by the civil government. Ele é levado para ser punido pelo governo civil. So, intricately connected with our experience of being bound off Então, intimamente conectado com a nossa experiência de ser atado, Can you repeat that? intricately connected with our experience of being bound off conectado com a nossa experiência de ser atado, is this experience that we will have to go through é essa experiência que a gente vai ter que passar of by virtue of our message, Virtue. because of our message, por causa da nossa mensagem. the Jews carrying us to the Gentiles. Os judeus carregando-nos para os gentios. This is the Jews accusing the priests of being, heresy and sedition. Isso são os judeus nos acusando de sermos hereges e de sedição. The Deixou ele persecution estar. at midnight is part of the experience of being bound off. A perseguição na meia-noite é parte da experiência de ser atado. And this is taking place here at midnight Yes. for the wheat. E isso está acontecendo aqui na meia-noite para o trigo. But we've identified, if you read the parable of the wheat and tares, who are bound first. Mas você leu a parábola do trigo e do joio. Quem é atado primeiro? The tares are bound first. O joio é atado primeiro? And prediction before midnight to midnight, I'm suggesting this is the binding of the tares. E a predição antes da meia-noite, eu estou sugerindo que esse período é o atamento do joio. Na predição da meia-noite até a meia-noite. We're out of time, so maybe we'll pick up in our next study. Então a gente já está... Acabou nosso tempo, a gente pode continuar no próximo estudo. Let's close in prayer. Vamos finalizar com uma oração. Father in heaven, we thank you for your word. Pai no céu, a gente agradece pela sua palavra. Solemn truths, solemn things are brought to view, Lord, in the things that have been shared. As coisas solenes têm sido trago à vista. Senhor, Help each one of us to internalize these things. nos ajude a internalizar essas coisas, cada de nós. And, Lord, to consider what this means for our lives individually. E, Senhor, entendemos o que isso significa para nossas vidas individualmente. Father, please bless the rest of the meetings to be shared today. Senhor, por favor, abençoe o resto das reuniões que vão ser compartilhadas hoje. And, Lord, refresh our minds now as we break, for we ask it in Jesus' name. E nos ajude a deixar nossa mente refrescada nesse intervalo. Amen. Em nome de Jesus, amém.